Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. João, temos aí uma missãozinha nesse vídeo, né? Tem gente falando besteira por aí, né? Pois é, Marcos. Você acredita que essa semana, eu indo para o trabalho, né, no meu carro, eu escutei esses filósofos doutos da mídia, né, falando algo assim que eu achei simplesmente absurdo pelo rádio, né? E ele também posta também bastante comentários, né, em redes sociais. E o que ele falava assim que me deixou atordoado, né? Ele começou a falar sobre os novos moldes da família. Eita! Na verdade, né, João, esses intelectuais de mídia, esses filósofos da TV, nós cristãos, não somente os cristãos, mas todas as pessoas que querem analisar melhor a vida ao redor, precisam avaliar criticamente o que essas pessoas dizem, porque muitas das vezes a gente não precisa ficar aqui medindo palavras. É besteira. Na verdade, Marcos, o que acontece? É necessário, às vezes nós vemos uma pessoa que está na mídia, né? Seja na imprensa, seja em algum lugar, coloca-se, esse cara ele é filósofo, né? Logo, os nossos ouvidos se abrem, a gente escuta o que ele fala e pega isso como se fosse uma verdade absoluta. E não discute, não procura analisar. Ou então, apenas por ser alguém da mídia que falou alguma coisa que eu até achei bonitinho, que é até legal, mas eu não analiso criticamente, né? Muitas das vezes vão ter uma fala bonita, né? Uma fala que às vezes pode ser até agradável aos olhos, ou então, normalmente eles utilizam-se também de casos extremos, né? Para falar de uma realidade menor. Exatamente. Usam exemplos de casos extremos como se aquilo fosse a ordem cotidiana, como se aquilo fosse uma constante, e acabam impondo formas de raciocinar que não condizem realmente com a realidade dos fatos, né? E se a gente for colocar aqui hoje, nós temos infelizmente um homem que está se tornando preguiçoso na forma de pensar, porque o imediatismo e todas essas mídias sociais, toda a era da informação que nós vivemos, que vendem, que colocam, né, anunciam informações cada vez mais rápido e cada vez em maior quantidade diante de nós, né? Ou seja, nós somos bombardeados o tempo todo por informações, na maioria das vezes nem filtramos, nem criticamos essa informação como válida ou não. Não dá nem tempo às vezes, né? E as pessoas precisam parar para pensar sobre isso, né? Exatamente. E parar para raciocinar sobre certas verdades que estão sendo ditas por aí. Principalmente quando se fala de família, né? Gostaria de recomendar aqui um livro interessante do Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras. Muito interessante, porque dentre vários assuntos importantes que impedem que nós nos contaminemos nessa grande malha social que cria esse imbecil coletivo, ele vai discorrer sobre vários, ele vai esmiuçar os argumentos de vários desses filósofos de mídia, desses intelectuais da mídia. Então, muito interessante, porque com 2, 3 páginas ele demonstra por A mais B, por C mais D, o quanto desses discursos não tem nada de lógico, nada de sensato, são criados artificialmente justamente para nos desviar da verdade. O que esse filósofo de mídia falou sobre os novos moldes da família, João? Eu não ouvi, você ouviu. Então, assim, o que foi? Que me deixou boquiaberto, né? Então ele começa fazendo uma análise, né, sobre a família, e principalmente ele começa falando sobre os relacionamentos dos casais, sobre o amor dos casais, né? Ele fala o quanto hoje o amor entre os casais ele é pouco duradouro, quanto é descartável, né? Ele começa o discurso dele falando que hoje os casamentos acabam, né? Você vê, os relacionamentos entre indivíduos, eles são curtos e breves. Então a pessoa se casa e tem filhos e depois se torna isso uma briga, né, de casal, e acaba os filhos sofrendo. Aí nesse momento começa a se enaltecer os pontos negativos de uma família, consequência do erro humano e não da família, e não da instituição família.
Sim. E aí ele vai falar exatamente assim, que agora, diante desse novo molde, né, da família, que as pessoas elas não precisam mais casar para ter filhos, né? Deve achar pessoas, por exemplo, Marcos, se você não fosse casado, né? Você deveria achar você poderia ter um filho com uma amiga sua que você tem simpatia, que você se relaciona bem, principalmente você vai achar uma mulher bonita e vai convidar ela para ter um filho com você. Pessoa saudável, dentro daquilo que você, né? Sei lá, daquelas características de cor de cabelo, cor de olhos, cor de pele. Você vai combinar com o seu parceiro, né? Você vai combinar com o seu parceiro o que cada um quer de atributos dos seus filhos, né? E vão ter os filhos. E que, inclusive, isso facilitaria exatamente por quê? Porque aí não haveria briga entre os casais, né? Por quê? Porque a responsabilidade que causa ser pai e ser mãe, ela é atrapalhada pelo fato do matrimônio. Que, ou seja, por você ser casado, isso atrapalha o fato de você ser pai. Essa ligação pessoal causada pelo matrimônio atrapalha o fato de você ser pai e de você ser mãe, e acaba que as crianças passam a sofrer com isso, né? Novamente aí, ele enaltece o erro do ser humano para destruir o fato de que homem e mulher precisam estar sob o mesmo teto para criar os seus filhos, né? Então, ele coloca uma lupa nos problemas para dizer que esses problemas são consequência da instituição família e não do ser humano. Mas também tem uma questão que essa forma de seleção, né, de parceiros para gerar filhos também ajudaria os casais homossexuais. Porque a partir do momento, então, os casais homossexuais, eles não podem ter filhos naturalmente, né? Uhum. Então, da mesma forma, permitiria que eles também, se juntando a qualquer tipo de parceiro que fosse exatamente de acordo com as características da qual ele gostaria, se eu sou rico, então eu vou querer ter alguém também rica, culta. Se eu sou branco e eu quero vou também me casar com alguém branco, de olhos azuis, ou não, eu quero ter um filho negro, então eu vou me unir a um negro. Ou seja, não importa. Mas o que é necessário a gente destacar é exatamente essa seleção. Com esse novo padrão de família, eu tiro o compromisso do relacionamento, do casamento, eu tiro dos filhos, né? Eu tirar das crianças a certeza de o quanto é necessário ela ser criada no ambiente familiar, né? É tirar esse direito, né? Porque assim, ainda que você vá com também ele, tem esse que ponto. você cria, exatamente, eu não preciso que seja um casal, que seja casado, ou seja, marido e mulher, para ter filhos. Eu posso ter filhos com um amigo, eu posso ter filhos com uma amiga, eu posso ter filhos com alguém que eu achei na rua, que talvez pense como a mim, que eu pesquisei pela rede social, boto um anúncio na rede social, eu quero ter um filho com alguém de tal cor, de tal requisito físico, essa pessoa aparece, a gente vai ter um filho e pronto, e acabou. Como se os filhos, né, como se as crianças naturalmente não precisassem da estrutura familiar pai e mãe perto. Né? Fosse apenas um anexo. Exatamente. Os filhos são anexos. Que psicologicamente, diversos psicólogos, se a gente pesquisar um bom desenvolvimento do ser humano, ele ser criado dentro de uma família. Ou seja, uma família com pai e uma família com mãe. Cada qual, dentro da sua característica humana, todos dois têm se complementando com igual dignidade, o que traz exatamente essa verdadeira igualdade. Igualdade dentro dessa dignidade humana, que acaba sendo muito sedutor para muitas pessoas que não querem viver o cristianismo, porque ser pai e ser mãe dentro da família cristã é, em primeiríssimo lugar, renunciar a nós mesmos, né? Sim. É uma renúncia. Exatamente aquilo que Jesus falou, dar a vida pelo irmão. Porque quando você se casa, você dá todo o seu ser para criar aqueles filhos e para fazer feliz, no caso do homem, fazer feliz a sua mulher, e vice-versa. Mas não fazer feliz materialmente, isso é consequência. Ajudar aquela pessoa a encontrar com Jesus Cristo, a encontrar a salvação dentro desse seio familiar. Então, por isso que a importância da família estar sob o mesmo teto, estar unida. Novamente, a gente coloca aqui esse ponto, como já falamos em outros vídeos. Nós não estamos aqui criticando o homossexual, mas a conduta, o comportamento, o homossexualismo, a prática antibiológica, antinatural, que destoa completamente do projeto querido e desejado por Deus. Porque Deus criou a instituição família e a família é formada por homem, mulher e seus filhos. Evidentemente, existem
aquelas famílias que são consequência dessa família. De repente, sim, pais falecem, os avós tomam conta desses filhos. Às vezes, um homem que com seus erros se distancia da mulher, aquela mulher vai cuidar sozinha dos seus filhos. Não é fácil. Ela está fazendo o papel de cristã, ela está renunciando à sua vida e amando seus filhos, enquanto que o homem fez as suas besteiras. Enfim, são consequências, problemas, inclusive, do erro humano, do pecado humano. Todas as famílias são aceitáveis, são cristãs, gente. Nós não estamos... Novamente aquela questão de exagerar, né? Que os filósofos da mídia, que os intelectuais de mídia colocam. A gente não está falando de uma radicalidade. Exatamente. Aqui, né? Nós estamos falando daquela ideia de dizer que uma relação entre o homem, entre homens ou entre mulheres é uma relação completamente natural, condizente com a biologia, dentro inclusive da geração de filhos. Na verdade, o discurso desse filósofo de mídia, desse intelectual de mídia, não só ele como outros, tem como objetivo principal colocar um pano sobre um problema que é a geração de filhos entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Tentar solucionar desta forma, através desses novos moldes de família, o que é algo absurdo, porque tira os filhos de um seio familiar querido e desejado por Deus, que é exatamente o molde cristão. E novamente, nós não estamos aqui impondo a nossa opinião, mas propondo a visão cristã. Se somos cristãos, se queremos seguir o ensinamento de Cristo, nós vamos seguir inclusive o ensinamento de Jesus Cristo, o ensinamento cristão do que é realmente família. E é interessante que falamos antes da gravação sobre o aspecto nazista dessa seleção, não é mesmo? Sem contar isso, né? Porque o que o Hitler ele queria? Ele queria criar uma raça pura, uma raça ariana, né? Onde somente superior, né? Então, se a gente olha para essa realidade em que eu posso escolher o meu parceiro para que eu tenha o meu filho diante de uma determinada características, e eu vou escolher as características mais superlativas dentro do conjunto de qualidades humanas, há uma seleção artificial. Eu estou selecionando artificialmente aquilo que eu quero, né? E isso é o princípio da eugenia, o princípio lá que vai ter como base o discurso nazista de Adolf Hitler. Pois é. Então vocês veem aí o que às vezes um discurso parece é light, é uma coisa, tem nada a ver. A que ponto chega um discurso desses intelectuais de mídia? E ainda tem, Marcos, a gente poderia falar ainda exatamente o quê? Olhar para o outro, né? Esse discurso, então, se eu posso ter um filho qualquer um, eu passo a olhar para o outro apenas como um objeto. Coisifica o ser humano. Exatamente, um objeto de satisfação. Eu quero ter filhos assim, assado, então eu vou escolher e está tudo resolvido. E eu banalizo também a questão sexual, ou seja, então o sexo. A dignidade da sexualidade humana. Da sexualidade humana, porque eu posso ter diversos parceiros, porque assim, eu não tenho mais aquela fidelidade sexual a uma determinada pessoa. Então coisifica também a sexualidade humana, coisifica a questão do matrimônio, porque a gente poderia perguntar assim, por que tem tantos casamentos que não dão certo? Porque eles já começam de uma forma errada. Com esse modo de pensar, ou com um modo de pensar parecido. Tem muita gente que já casa pensando em se divorciar. Se não der certo, divórcio. Já não pensa, de repente, diante do erro do outro, renunciar a si mesmo, diante das limitações do outro, ceder um pouco. Então não se pensa nunca no perdão, na concórdia, em lutar para que esses matrimônios perdurem. Então está sempre esse discurso, ele se entranha de certa forma no modo de pensar do ser humano, que às vezes se diz cristão, ou que distraidamente é cristão, mas não está percebendo que ao se aliar a esse tipo de discurso, ao se alinhar a esse tipo de discurso, ele está sendo completamente anticristão. E dessa forma lá na frente nós temos casamentos infelizes. E até mesmo o próprio namoro hoje, como é que começa de forma errada, né? O sexo antes do casamento. E inclusive essa semana eu estava escutando um padre e ele falou uma coisa que eu achei que ficou na minha cabeça, e refletindo sobre isso, como ele tinha razão no que ele estava falando. Porque o que ele estava falando? Exatamente alguém que ligou e perguntando sobre essa questão do sexo durante o namoro, né?
que hoje é um termo que é uma coisa que comum, né? Infelizmente tão comum. E ele respondia para a jovem lá que assim, se ela estivesse namorando com um jovem do qual ela realmente tinha interesse de casar, e se ela praticasse sexo com ele antes do casamento, isso seria a pior coisa que ela poderia fazer. Porque assim, o que ele quis dizer, que se ela se ela não estava pensando em casar com ele, seria menos grave do que se ela realmente pensasse em casar com ele. Ou seja, se ela quisesse ser levada a sério, se ela olhou para aquele jovem e ela quer realmente ter alguma coisa séria com ele, seria melhor que ela não praticasse sexo. Se fosse ao contrário, não que não fosse grave, não seria grave, mas seria menos pior, entendeu? Por quê? De qualquer forma, existe o outro problema, né? De ficar coisificando o ser humano, coisificando fazer como objeto. O ser humano, né? Porque o que você vai entender também é o seguinte, às vezes a atração, o desejo sexual, isso são impulsos, né? Que instintivos e que às vezes nada tem a ver com amor, né? Então o que ele estava querendo dizer é exatamente isso. Porque assim, se você não tem a relação sexual antes do casamento, você consegue experimentar aquela pessoa e ver tal como ela é. Exatamente. Não existe nenhum tipo de atributo que vai somar e vai te gerar uma opinião ou vai gerar você a tomar uma decisão que quando você vai ver lá, ela estava simplesmente na carne. Ah, não, poxa, ele era muito bom, fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê, mas era somente desejo sexual. Quando você vai conhecer a pessoa realmente como ela é, você vê assim, caramba, mas não é nada disso. Então, assim, de certa forma, isso contribui para o fim dos relacionamentos. Isso contribui para que os relacionamentos sejam descartáveis, né? E isso não é culpa da instituição família, mas do ser humano que toma as decisões erradas. Mas, João, para a gente finalizar o nosso vídeo, a gente falou tantas vezes do molde cristão, do projeto, da família como um projeto querido, desejado por Deus. Onde está isso na Bíblia? A gente está inventando? Nós poderíamos citar em diversos lugares, né? O próprio Senhor Jesus, ele quis nascer num ambiente de família, né? A própria Trindade institui o matrimônio, né? Em Mateus 19, se eu não me engano. Vou colocar a passagem aqui. Sim. Institui o matrimônio, como deve ser, explica as responsabilidades, né? Sim, ele quer ser filho de uma família, exatamente, né? E se nós fôssemos falar de uma maneira ainda mais teológica, mais profunda, nós vamos ver que a Trindade é uma família de amor, né? Se a gente pode usar na Sagrada Escritura, lá no livro do Gênesis, né? Quando Gênesis 2:24, né? Ele separou aqui, né? Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais do que uma só carne. Isso é muito profundo. Tanto que Jesus vai esmiuçar isso aí em Mateus 19, se eu não me engano. E vai dizer exatamente isso. Se a mulher e o homem se comportarem como o que realmente eles se tornam com o matrimônio, que é uma só carne, como é que a gente vai se desvencilhar da nossa própria carne se nós devemos nos amar? E aí, por aí a gente vê como que esse exemplo que é a Trindade nos ajuda a entender o amor que nós temos que ter no seio familiar, o amor que dá vida pelo irmão, o amor que renuncia que renuncia pelo outro e que tolera, que perdoa e que ajuda o outro a ser melhor, né? Quando nós vemos um filósofo desse falar uma besteira dessa, que inclusive tenta resolver o problema da ideologia de gênero e traz uma concepção nazista dentro do discurso dele, isso realmente machuca os nossos ouvidos, né? E sem contar, Marcos, que a família vai ser o primeiro núcleo da sociedade, né? É a primeira mini-sociedade em que um indivíduo vive. Quem nunca escutou assim, se tal indivíduo não respeita a sua mãe, não vai respeitar ninguém. Exatamente. Né? É uma frase que, pelo menos no meu tempo, realmente a tinha todo célula sentido. É a célula mais importante da sociedade. É a igreja doméstica, onde primeiramente Deus é anunciado, é onde nós somos educados, né? Os primeiros modos. Onde a gente começa, né, a reconhecer a autoridade, né? Exatamente. Porque é impressionante a importância da família dentro o pai e mãe da ótica significa cristã. Respeitar a autoridade,
Porque aquele que não respeita pai e mãe, ele vai ter dificuldades com qualquer autoridade, seja essa autoridade instituída, né? Ou seja, a autoridade pública, seja a autoridade no seu trabalho, seja a autoridade de qualquer tipo na sua vida, ele vai ter um problema. Então, assim, a falta da presença da família, do pai e da mãe, dentro do gênero humano, né? Primeiro que sem a família, o gênero humano se acaba. Né? Exatamente. O homem vai entrar em extinção. Ele precisa do homem e da mulher para que exista. Com a geração de filhos. E segundo, então na parte física, vamos colocar assim, na parte para que a perpetuação da espécie aconteça, ele precisa da família. E para que essa sociedade perdure, sobreviva, para que não viva uma anarquia, é necessária a família, que vai dar exatamente o caráter moral, toda a parte educacional para esse filho que vai viver dentro dessa mini sociedade que é a família, para ir para o mundo, né? Para poder se relacionar com o mundo. Em resumo, tudo está conectado. Tudo está conectado. E a família que foi criada, instituição criada por Deus, querida por Deus, deve ser altamente valorizada e respeitada. E principalmente por todos os cristãos e também pelos homens de boa vontade, porque nós temos aí muitas pessoas que não são cristãs, mas que não têm esse discurso que tem como objetivo destruir a família, como nós conhecemos, como Deus criou, porque querem inclusive viver nessa sociedade que perdura por causa das famílias criadas e desejadas por Deus. Amém? Amém. Podemos afirmar que sem família não há sociedade. Com certeza. Eu tenho um livro para indicar também, Marcos. Então vamos lá. É um livro que muitas pessoas já falaram comigo que tem muita dificuldade em um determinado sacramento, que é o sacramento da reconciliação e penitência, né? Como se confessar com o padre, como é que se abrir. E eu tenho um livro aqui do Scott Hahn, aquele mesmo do Cordeiro de Deus, né? Nós temos vários vídeos sobre o Scott, inclusive. Exatamente, que vai falar sobre Senhor, o banquete do Cordeiro. Piedade. O nome do livro é Senhor, tem de piedade, o poder de cura da confissão. Então nós estamos já com um trabalho assim que está no forno, né, Marcos? Para que a gente possa estar falando aqui no canal. Aí. É uma partilha, mas seria interessante que se vocês pudessem também adquirir esse livro, né, ler esse livro, seria muito bom, salutar. Ele vai falar sobre quanto que a gente pode curar o nosso físico, a nossa alma, através da sacramento da reconciliação e penitência. Amém. Amém. Paz e bem para todos. Isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.